gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? Nossa relação com o planeta não está muito legal, não está indo bem. Por muito tempo a gente passou investindo o que a gente espera dele, consumindo dele, mais do que contemplando. Isso me gerou uma preocupação, porque não existe outra espécie que mais modificou o planeta do que a nossa própria espécie. Como é que a gente tem reagido a isso? Como é que a gente tem se responsabilizado com nossos próprios atos, né? E para contar um pouco a vocês como eu tenho reagido, o que é que eu tenho feito, eu preciso contar uma experiência que para mim foi reveladora. Foi uma experiência que me transformou, foi a experiência semente que me abriu para outras possibilidades de enxergar a vida. Era 2016, eu fui morar em São Paulo sozinha. E nesse momento que você está sozinha, está consigo, acho que você tem a capacidade de refletir um pouco quem é você, né? E passado o primeiro ano, eu decidi fazer uma transição capilar. Depois de passar um bom tempo alisando quimicamente o meu cabelo, eu queria ver uma imagem de mim mesma que eu nem sabia que existia. Então, essa experiência que para mim foi transformadora me faz lembrar de um ditado iorubá que diz assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. E na cultura iorubá, a temporalidade não é linear, como a gente está acostumado, com início, meio e fim. E essa temporalidade, esse momento, né, revelador, de eu ver minha própria imagem, meu cabelo como ele era, também revelou a mim que esse afastamento da minha ancestralidade, das minhas raízes, limitava a minha possibilidade de enxergar outras formas de viver, né? Outra cosmovisão. E dali, né, desse momento em diante, eu passei a enxergar a vida de uma forma um pouco diferente. Desliguei esse piloto automático e aqui eu quero também desligar esse piloto automático com vocês. E falando sobre essa forma de como a gente vive, né, do dia a dia, se a gente vive nesse modo que a gente vive em sociedade, grandes estruturas têm que ser criadas e formadas para dar conta de produzir coisas para 7 bilhões de pessoas que habitam nesse planeta. E essas estruturas que a gente conhece como indústria, queria trazer aqui um exemplo como a indústria de cosmético, né? Só para exemplificar. E essa indústria que tem investimentos massivos, justamente falando sobre beleza e consumo, tem tentado nos convencer recentemente que uma experiência de consumo usando produtos à base de planta é a salvação para todo o problema de sustentabilidade desse planeta. E pensando nisso, né, eu lembro de uma frase de um pajé Yanomami chamado Davi Kopenawa. E ele fala que o mundo acha que tudo é mercadoria a ponto de projetar nele todo o seu desejo de experimentar as coisas. E a gente tem experimentado muito, não é? E aqui, falando da indústria cosmética, é uma indústria que produz toneladas e toneladas de ingredientes que, se fosse tudo à base de planta, não existiria nenhuma diversidade mais de verde no nosso planeta. Imagine grandes monoculturas a serviço do consumo. E toda essa visão me fez plantar uma ideia semente que vem crescendo e florescendo e que começou com uma hipótese aqui na minha cabeça. E se biotecnologia, essa combinação do que tem mais de novo entre a biologia e a tecnologia, pudesse ser capaz de produzir tudo que a gente veste, os utensílios que a gente precisa no dia a dia, os produtos que a gente se embeleza, sem precisar explorar
a vegetação, sem precisar ter nenhuma exploração animal, sem precisar também de plástico ou petróleo. E para vislumbrar como essa possibilidade é revolucionária, eu quero convidar vocês a fazer uma viagem imaginária comigo. Queria convidar quem pudesse a fechar os olhos. E nesse momento que vocês estão aqui comigo, queria que vocês se vissem em uma floresta tropical, com um verde deslumbrante. E olhando para cima nessa floresta, vocês podem ver a copa das árvores iluminada por um raio de sol. E ao perceber essas copas, eu queria que vocês olhassem para algumas delas e percebessem que em umas produzem flores muito exuberantes, outras frutos, e de repente vocês estão contemplando um dendezeiro, uma palmeira de mais de 10 metros de altura, com cachos de frutos alaranjados. E nesse momento você se pergunta: qual segredo existe naquelas plantas que faz com que elas se diferenciem umas das outras? E nesse momento vocês conseguem olhar para si, olhar para suas características físicas e entender que esse segredo também está em você, porque afinal de contas vocês têm características diferentes daquelas plantas, mas vocês também são seres vivos que nem ela. Podem abrir os olhos e percebam, estamos todos interconectados. E esse segredo, esse código da vida, que se chama DNA, tem a capacidade de conferir às plantas cores, aos seus frutos sabores diferentes, mas com a maquinaria tão refinada e tão parecida com a nossa maquinaria, que produz as nossas características físicas, que levou cientistas ao longo de décadas de estudo a combinarem DNA de planta com DNA de uma bactéria, DNA de uma planta com DNA de um fungo, e descobrirem que são capazes de produzir ingredientes naturais, biodegradáveis, sem precisar explorar a natureza ou furar mais um poço de petróleo na foz da Baía Amazônica. E para vocês entenderem também como é poderosa essa ferramenta, e para aqueles que conseguem imaginar a aplicação, né, no seu dia a dia de tudo isso, a gente precisa muito expandir essa tecnologia, que preserva a natureza sem explorá-la, somente copiando os seus processos. Mas para isso a gente precisa também abrir mão de um modelo de capitalismo que visa lucro a qualquer custo, o mais rápido possível. Abrir mão de um modelo já antigo, né, de forma de produção e de consumo também, trazendo uma responsabilidade para nós mesmos. E eu, como cientista empreendedora, sei que é um caminho árduo para construir uma tecnologia que possa estar no cotidiano das pessoas. Tem uma frase de um filósofo indígena que eu tanto admiro, que vocês provavelmente também devem conhecer, que é o Ailton Krenak, e que ele menciona uma situação que, para mim, foi uma encruzilhada na minha vida profissional. Me fez parar, me fez refletir sobre o impacto do meu trabalho. E ele diz assim: há muito tempo não existem pessoas que pensam com liberdade como aquelas que aprendemos a chamar de cientistas. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de criar novas tecnologias para os processos que a gente tem no nosso cotidiano é capturado
pela máquina de fazer coisas, pelo mercado. E ele discorre ainda, em seu livro sobre como a indústria tem utilizado esse conhecimento. Mas aproveitando esse momento junto com vocês, juntas, juntos, eu queria ser essa pessoa que pensa com liberdade e convidar vocês também a pensarem com liberdade. E dizer que se a ciência fosse uma mulher latina, preta, ela provavelmente estaria nos provocando a pensar sobre essas tecnologias como ferramentas. E ferramentas que constroem pontes com aqueles que vieram antes da gente. E essa urgência da gente se reconectar, de reconectar com nossas raízes, faça a gente perceber que essas tecnologias podem ser um caminho para a preservação do nosso planeta. E que nesse momento de vocês e nós enxergarmos isso, que possamos construir um futuro que seja tecnológico, um futuro que seja coletivo e também ancestral. Muito obrigada.